Olá, meus queridos, mais um vídeo de zoologia. Agora vocês vão estudar os selenterados ou quinidários. Você vai aprender que os selenterados constituem no primeiro grupo animal a apresentar sistema digestório. Bastante simples e rudimentar, porque esse sistema digestório apresenta apenas uma abertura. Você vai ver que é uma cavidade gástrica que vai realizar digestão extracelular. Esses animais apresentam também uma célula urticante que queima. Esta célula urticante chama-se quinidoblasto ou quinidócito. Boa aula para você, a gente se vê. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. O assunto desta aula é quinidários ou selenterados. Nós vamos discutir a morfologia e a fisiologia desses animais. E tem conceitos explicando o nome do grupo, do grego quinide, urtiga, e do grego koilos, cavidade, e entero, intestino. São animais que possuem células urticantes e animais que já apresentam cavidade digestória. Nós temos aí então como novidade a cavidade digestória ou gastrovascular. Ela vai fazer digestão e ela também irá realizar a distribuição dos nutrientes digeridos, visto que ela possui grande amplitude. Ela é bastante extensa internamente. A célula urticante recebe o nome de quinidoblasto ou quinidócito. Esta célula dispara um filamento com uma substância geralmente corrosiva. As formas morfológicas podem ser pólipo, o pólipo é fixo, e medusa, que é o quinidário livre e nadante, ok? Nós temos um detalhe para a reprodução por metagênese ou alternância de gerações que ocorre em algumas espécies de quinidários. Você vai ver, a metagênese consiste na alternância entre um pólipo, que é uma forma fixa, e uma medusa, que é uma forma livre de um quinidário. Então a gente vê os dois tipos de formas para os quinidários. O pólipo, que é a forma fixa, o céssio, e a medusa, que é a forma livre e nadante. No detalhe, estão sendo mostrados os tentáculos com os quinidócitos. Os quinidócitos, eles ocorrem nos tentáculos. É possível ver nos dois desenhos também a cavidade gastrovascular. Veja que ela é bastante ampla, atinge toda a extensão interna do corpo do animal. Serve para a digestão e para a circulação. 2. Quinidócito ou quinidoblasto. Célula, como eu disse, que dispara um filamento urticante. Essa célula serve para a captura de alimento e para a defesa do quinidário. Nós temos aí então a célula urticante intacta. Então veja aqui, sendo mostrado a célula urticante, ela está intacta. Ok? A gente vê no detalhe aqui uma cápsula. Dentro dessa cápsula que foi circulada por vermelho existe o filamento urticante. Essa cápsula chama-se nematocisto. Veja lá, cápsula que contém o filamento urticante. O próximo desenho ou figura mostra para você o quinidócito disparado. Então a gente vê lá o descarregamento do filamento urticante. Ok? Então aqui a gente já vê a célula descarregada. Tem 3 grupos de quinidários para você conhecer as 3 classes representativas. A classe dos hidrozoários é a classe hidrozoa. Nesse grupo estão as hidras, que são de água doce, as caravelas e as obélias. As obélias fazem metagênese, vou te mostrar no final. A classe dos sifozoários, ou sifozoa, é a classe da água viva. E todas as espécies, obviamente, de águas vivas. Terceira classe é a classe dos antozoários ou antozoa. É a classe da anêmona do mar e a classe dos corais, que são caracteristicamente pólipos fixos. Então a gente tem aí os exemplos, a hidra, que é um hidrozoário do tipo pólipo, está aí, a hidra. Mais uma caravela. A caravela, a gente vê aí no desenho, ela é na verdade um conjunto de pólipos, que a gente vai chamar de colônia de pólipos. Nós temos aí a água viva, figura característica de uma água viva, ok? A anêmona do mar, mais um representante, mais um exemplo para você. Está aí um quinidário do grupo Antozoa. Então a gente tem a fisiologia
digestão e sistema nervoso são os dois sistemas que aparecem e se desenvolvem nesses animais. Lembrando que são animais simples ainda. A digestão ela é extracelular, porque esse animal já apresenta cavidade gastrovascular. A digestão intracelular sempre vai ocorrer no interior das células do animal. O sistema nervoso ele é formado por células dispersas, difundidas, que a gente vai chamar então de rede nervosa difusa, que tem a função de promover a contração e o relaxamento dos tentáculos. Então a gente tem aí um esquema, uma figura te mostrando a cavidade gastrovascular. Veja que é uma estrutura bastante extensa. Esse animal apresenta apenas uma abertura, que entre aspas, ou como está no desenho, pode ser chamada de boca. Este animal, portanto, não tem ânus, ok? Nós temos aí a rede nervosa difusa, células espalhadas pelo corpo do animal, fazendo funcionar os tentáculos. 5. Reprodução. A reprodução assexuada ainda ocorre, é um animal simples que possui células indiferenciadas, capazes, então, de gerar novos indivíduos. Veja lá, reprodução por brotamento, surge um indivíduo idêntico, ele surge lateralmente, pode se desprender do animal ou não. A metagênese ou alternância de gerações, como eu te disse no começo, consiste entre alternância entre um pólipo e uma medusa. Está aí o brotamento numa hidra, olha o broto surgindo lateralmente, o indivíduo original. Aqui a gente vê a metagênese que ocorre na obélia. A obélia é uma colônia de pólipos também, ok? Nós vemos pólipos diferentes, né? Aqui em cima a gente tem um tipo de pólipo, aqui do lado, ainda em cima, um segundo tipo de pólipo, ok? Esse pólipo que está aqui em cima, ele vai brotar medusas, ele vai produzir medusas através de um processo assexuado de reprodução. Então, a obélia, que é um pólipo, produz assexuadamente medusas. Olha lá as medusas. Essas medusas que estão aparecendo vão produzir gametas. Então, veja só, gameta masculino, espermatozoide, gameta feminino, óvulo. Então, as medusas, elas executam a reprodução sexuada. Ok? A reprodução sexuada vai formar uma larva ciliada. Está aqui a larva ciliada. Essa larva é plana, ela é chamada de plânula. Essa larva adere a um substrato, está aqui o substrato, e a partir de então ocorre o desenvolvimento de uma nova obélia, de uma colônia em formação, está aqui uma nova obélia sendo formada. Ok? A gente vê nitidamente então a alternância entre um pólipo, não está sendo mostrado o pólipo aqui, e a alternância entre medusas. Isso é metagênese. Essa é a aula de quinidários. Esta foi mais uma aula de biologia. Espero que tenha ajudado e até a próxima.